Nascer assim, até aguento, desde que eu possa nascer livre. Nascer livre. Muito bem, estamos de volta com Revista Educativa. Estou recebendo aqui nos estúdios o nosso psicólogo Rodrigo Bonetti, nosso colunista aqui do Revista Educativa, para a gente falar a respeito de um assunto relacionado à área dele especificamente, porque umas semanas atrás a gente falava disso por causa do lançamento de um grupo de apoio a pessoas que sofrem de depressão. E uma pergunta que eu fiz para o Rodrigo na época que a gente fez uma reportagem foi sobre justamente as pessoas que não admitem que têm depressão, que seriam, no caso, um primeiro passo, como qualquer doença, eu acho, para tratamento, né? Mas isso é uma grande dificuldade para as pessoas aceitar que estão doentes. A gente já abordou isso, eu imagino, alguns anos atrás, acho que nos primeiros programas, né, sobre essa questão da depressão e tudo mais, e da dificuldade das pessoas que as pessoas têm em aceitar essa doença. Mas tem que ficar de olho nos sintomas, eu imagino que seja isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos nossos ouvintes. Com toda certeza, cada vez mais, né, falar sobre doenças psicopatológicas precisa estar no nosso cotidiano. Da mesma forma que nós falamos de prevenção para que você consiga ter conhecimento sobre os sintomas frente a um derrame, um infarto, isso precisa estar ciente também sobre o que, né, acarreta e principalmente quais são os sinais que passam a facilitar para que você consiga ter um diagnóstico também, né? Se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é um transtorno obsessivo-compulsivo, ou independente de qual seja a patologia, né? E principalmente, Álvaro, a partir do momento que você passa a falar sobre, aquilo se torna muito mais presente, muito mais pessoal. Nós ainda temos a ideia de que isso está associado a uma ideia de loucura. Então, se eu sou depressivo, automaticamente eu sou louco. E isso precisa se quebrar urgentemente, porque isso traz um prejuízo muito grande para o enfrentamento que aquela pessoa tem diante daquela patologia. Certo. E principalmente na busca dela, seja por profissionais ou até mesmo em busca do medicamento, para que ela possa ter trazer uma melhora e uma qualidade de vida cada vez, né, mais presente na vida dela. Eu imagino que o externar isso, quer dizer, conversar com alguém deve ser bastante difícil para a pessoa que tem a depressão, porque quando a gente ouve falar que alguém se suicidou, por exemplo, fulano, as pessoas falam, né, nossa, mas parecia tão alegre, tão... vem de outra imagem ou tenta passar uma imagem positiva, mas no fundo está sofrendo. Quando os artistas, por exemplo, falam, nossa, mas como que os artistas que vivem uma vida glamurosa, que têm dinheiro, tudo mais, é uma coisa muito íntima mesmo, né, Rodrigo? Sim, cada um vai fazer o enfrentamento da sua maneira, Álvaro. Os próprios sintomas de depressão são muito particulares, são singulares. Cada um tem a sua forma de fazer este enfrentamento automaticamente. Alguns sintomas são tidos como base, né, até como ponto de diagnóstico, porque eles são recorrentes, mas a forma de enfrentamento desses sintomas é particular. Então, mesmo eu tendo o mesmo tipo de sintoma, eu posso enfrentar de várias maneiras. Tem pessoas que são extremamente se reclusam, né, e se mantêm trancadas, por exemplo, em casas. Outras passam a deixar de ir ao trabalho, outras simplesmente isolam o seu... frente ao seu núcleo familiar, por exemplo, ou em relação ao contato com os amigos e tudo mais. Então, a maneira como eu faço esse enfrentamento é único. E olha como é interessante, Álvaro. A principal questão da patologia é justamente o isolamento. E cada vez que eu passo a olhar esse tipo de patologia como algo absurdo, né? Porque quando você coloca a ideia, olha, ele se suicidou, mas como, né? Se ele era uma pessoa divertida, ou então, não, eu sabia, porque ele não são todos os casos, vivia né? sozinho. Sim. Então, a ideia é como se fosse extremamente distante, né? Imagina eu me suicidar, nunca, jamais, né? E nós temos números cada vez mais crescentes de suicídio hoje, seja Toledo, Paraná, Brasil e mundo. Está na hora, mais do que nunca, de que a gente possa externar o que nós estamos sentindo. Nós falamos cada vez mais de uma divulgação da nossa imagem. Nós estávamos falando no programa passado, por exemplo, de fotos, de postar nas redes sociais o que acontece na nossa vida. Eu vejo nós cada vez mais próximos, e quando eu coloco nós, é nós seres humanos, né? Está cada vez mais próximo realmente o espaço físico, né? Nós temos hoje prédios que são construídos com um cubículo e você tem que vivenciar naquele mesmo espaço com uma outra pessoa. E em contrapartida, é cada vez mais difícil da gente dizer o que a gente sente.
o que a gente pensa também, né? Nós tivemos pouco tempo atrás aquele atentado lá em Paris, Sim. e que o jornal ele foi retalhado por dizer algo que ele acredita. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Então você percebe que mesmo hoje, nós divulgando com tanta, ou melhor, com tanta facilidade de divulgação, nós temos muita dificuldade de dizer realmente o que nós somos. Sim. E isso precisa ser quebrado, Álvaro. Independente da patologia, independente do que a gente sinta, a gente precisa ter a liberdade de poder expressar o que nós somos. Nós somos o que somos. E isso precisa ter a possibilidade de ser dito. Certo. Uma pergunta. A pessoa que tem depressão, ela pode desencadear um alcoolismo, por exemplo? Ou um consumo de... Quer dizer, uma coisa leva a outra ou não está associado? Não necessariamente, Álvaro. É claro que às vezes as patologias elas podem vir associadas. Tá? Da mesma forma que não só apenas uma psicopatologia pode ocorrer, podem vir associadas com outras também. Isso precisa ter um critério bastante pontual, né? E um acompanhamento clínico. Mas o alcoolismo pode gerar uma depressão também? Pode. Como várias questões. Na verdade, o alcoolismo ele vem normalmente como uma fuga, né? O uso de drogas também ele passa a ser associado a isso. A ideia ela passa a ser de uma realidade que, bom... Se livrar de uma dor também, como a questão da morte para a pessoa que... entra várias questões, entra a própria questão cultural também, né? Nós temos hoje a ideia do álcool associado a festas, como nós estávamos falando. O que é uma ilusão, né? Barata. No programa. Temos o álcool associado ao afogar as mágoas, ao poder se esconder do sentimento. Novamente, né? Nós isolamos aquilo que nós sentimos. Então nós temos várias questões, né? Não só do álcool, como o uso de algumas outras drogas ilícitas. A própria questão de pessoas que se isolam dentro de um mundo virtual, nós estávamos falando sobre isso também, sobre redes sociais no programa passado. São várias atribuições e formas de vivenciar a depressão, Álvaro. A grande questão é que ela hoje está muito presente, principalmente porque o principal sintoma é o isolamento. A partir do momento que eu passo, né, a estar, não consigo mais sentir empolgação, o sair de casa passa a se tornar difícil, as coisas passam a ser vistas como algo muito pesado, né, parece acarretar uma demanda tamanha, grande, né, o meu olhar passa a ser muito pessimista diante das coisas, eu preciso ficar alerta, porque algo, né, está sendo apresentado, não necessariamente precisa ser diagnosticado ou vai ser diagnosticado como depressão, mas possivelmente isso pode desencadear. E aí ele vem associado a várias questões, né? O uso de álcool de forma excessiva, o isolamento, né? Eu passo a não ter ânimo para conversar, pessoas que antes eram gostoso, né, um papo, uma conversa, estar junto já não é mais agradável. Alimentar, né, o próprio alimento, ou ele passa a ser algo que eu passo a consumir por compulsão, então eu exagero na minha alimentação, ou o contrário, eu restringo, né, e passo a não fazer mais uso do alimento. Então tudo isso precisa ser levado em conta. Ok, tá bom. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima semana. Até a próxima semana, Álvaro. Daqui a pouco a gente volta aqui no Revista com outras informações para vocês. Até já.